Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Serrano aqui, analista no Equity Research do Itaú BBA. Hoje a gente está em Nova York, aqui no Tech Day, organizado pelo banco, um evento com alguns seminários voltados para discutir tendências de inovação e tecnologia. E nesse bate-papo a gente conta com a presença do Roberto Lee, que é o CEO e founder da Avenue Securities. Acho que é a principal plataforma de investimentos no exterior que disruptou esse mercado. E a ideia é a gente falar um pouquinho dessa trajetória aqui hoje. Roberto, tudo bem? Obrigado, Marcelo. Tudo bem. Pelo menos, finalmente, vocês estão vindo aqui na terra do tio Sam conversar, É verdade, né? Geralmente cara, os podcasts são lá em São Paulo, agora estou aqui nos Estados Unidos. Não, é verdade. E, cara, acho que para começar, eu queria entender com você, Roberto, como você avalia a evolução do seu desafio, né? O desafio quando você começou com a Avenue de vender a tese de internacionalização de portfólio, num período que isso ainda não era tão democratizado como é hoje, muito pelo trabalho de vocês, com o momento atual que a gente vive uma série de discussões, até políticas em torno do tema. Quais eram os desafios lá de trás e agora? Sim, sabe que essa é uma pergunta que me fazem sempre, né? Por que agora, né? Como é que foi começar a companhia? De onde veio a ideia? E, assim, você achar que ter uma ideia de oferecer investimentos internacionais é tolo, eu acho, porque isso vem de muitos anos, né? Existe demanda para investimento exterior há muitos anos. O que começou a acontecer, mais ou menos lá em 2017, é que a indústria financeira começou a ter, no Brasil, começou a ter certa dificuldade de fazer alocações de qualidade aí para uma quantidade maior de investidores, né? Então, cresceu muito o número de investidores na última década e uma boa alocação, de certa maneira, começou a ficar um pouquinho mais complicada de fazer. Então, lá para 2017, 2018, começou a ficar óbvio para a indústria que ela precisava se conectar com o sistema financeiro internacional para começar a ter capacity de uma melhor alocação, né? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, você vai ver lá que de 2014, 15 para frente, os principais fundos de investimentos no Brasil se fecharam para novas captações, o mercado de capitais cresceu mais longe de acomodar essa nova liquidez de investidores, saindo ali de produtos mais simples para produtos mais sofisticados. Então, em 2017, a gente viu muito essa necessidade da indústria em se conectar com o internacional, e aí veio os primeiros passos de colocar a Avenue no ar, e aí com todos os desafios que a gente ia enfrentar. Se você for pensar, assim, a indústria tinha essa visão de precisamos nos conectar com o mercado internacional, mas existem várias maneiras de fazer essa conexão, né? De certa forma, a grande parte dos players optou por um caminho de importação de produto, o que não é errado, né? E que vários países do mundo fazem, onde você pega e cria instrumentos nacionais para o acesso offshore. Então, no Brasil a gente teve os BDRs, os feeder funds, as notas estruturadas, né, os COIs, e o approach de Avenue foi diferente. O approach de Avenue o que a gente deveria fazer é expandir as nossas operações para o exterior, levar o cliente diretamente para o investimento internacional, no investimento direto, porque é só no ambiente internacional, ou ambiente aqui no nosso caso americano, que você usufrui de todo esse ecossistema, de proteções regulatórias, de liquidez, né, diminuindo também o número de intermediários e dando para o investidor um acesso pleno e completo, assim como o americano ou investidores do mundo inteiro têm. Então, acho que esse foi o primeiro desafio, né, e o nosso approach. Agora, quando a gente volta lá para 2017, quando a gente estava começando a pensar em como construir o funcionamento da empresa, você tinha alguns pontos de interrogação importantes ali, né? A experiência internacional dos players brasileiros, e eu incluo aqui nosso próprio sócio, o Itaú, mas vários outros participantes de peso, era de que as estruturas internacionais demandavam tal complexidade, né? Outra regulação, com outros sistemas, com outros times, que no final oferecer acesso a varejo poderia ficar mais sofisticado do que deveria e talvez o pricing ficasse errado, né? Ficar muito caro para atender clientes muito pequenos. Acho que esse foi o primeiro grande desafio da Avenue, né? Conseguir mostrar que com as tecnologias, que talvez não tivessem aqui 5 ou 10 anos atrás, já era possível fazer processos de abertura de contas, de remessas financeiras, mesmo de aplicação em ações, né, ou fundos, ou ativos de renda fixa, para uma camada, assim, para degraus abaixo ali na pirâmide econômica. Acho que esse é o primeiro grande desafio. Em 2018 a gente conseguiu ali
abrir, obviamente, um ambiente controlado, abrir uma conta em 5 minutos, fazer uma remessa financeira em 1 segundo e comprar uma ação da... Lembra que a primeira ação que a gente comprou foi a Apple. Mas o primeiro teste provando que o economics para de pé, acho que foi importante. Depois a gente tem o Product Market Fit. Será que brasileiros adotam o investimento internacional agora, Marcelo, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos? Outras tentativas como a Evan foram tentadas no passado, e nenhuma delas parou de pé também no Product Market Fit. E o que a gente começou a entender era que no imaginário popular, pouquíssimo tempo atrás, em 2018 ou 2019, no imaginário popular, o investimento no exterior era tão desconhecido, que ele beirava o irregular, beirava o ilegal, ter dinheiro offshore, ter dinheiro lá fora. Então o que a gente foi construindo foi uma conversa com o ecossistema para conseguir atrair mais conhecimento, não é nem educação, mas conhecimento sobre o sistema financeiro internacional. Então como a gente tira do ambiente irregular até chegar num ambiente para você guardar seu patrimônio. Tem fases para isso. Então, eu acho que os primeiros investidores os primeiros papos com o investidor que a gente tinha era mostrando como a infraestrutura acontece. Se no Brasil a gente tem a CVM, aqui nos Estados Unidos tem a SEC, como é que funciona um câmbio? Olha que interessante. A maior parte dos nossos investidores nunca fez um câmbio na vida. O primeiro câmbio eles declaram ter feito com a própria Avenue. Então, como mostrar para eles quais são o que ele deve se preocupar a fazer o câmbio? Quais são os documentos que ele precisa ter? Como que funciona dar dinheiro de um lado e receber em outro país? Então, à medida que a gente foi quebrando, os primeiros investidores, os early adopters, tinham uma visão ali muito mais voltada para a especulação. Como é tudo muito desconhecido, manda um dinheirinho ali que você pode perder. Então, aquela sua cota de cripto era cota de internacional. Sabe que hoje em dia, o primeiro investimento de um jovem tende a ser numa ação do exterior em detrimento de uma ação brasileira. Na nossa época, na minha época, a gente fazia em poupança. Agora eles fazem em empresas que fazem parte da vida dele, como deveria ser há muito tempo. Eu acho que esse primeiro investidor foi muito importante para a gente aprender a conversar com o ecossistema brasileiro e trazer a experiência internacional para um user experience verdadeiramente brasileiro, sem exigir um reaprendizado de como abrir contas, de como ler um relatório, de como acompanhar o desenvolvimento de um investimento. Eu acho que depois a gente moveu deste mundo, não é ilegal, então ele deve ser arriscado. Então por isso é só um investimento arriscado, ou isso aqui deve ser caro. Então só para clientes muito, muito grandes. Na medida em que a gente superou, isso aqui não é ilegal, não é caro e não é arriscado, a gente começou a entrar num ambiente mais maduro, conversar com investidores mais experientes que agora buscam no ambiente internacional preservação de capital. É uma mudança e tanto. Então o que a gente vê evoluindo muito hoje no cliente atual de Avenue é a busca por ativos de renda fixa. Isso que eu ia até te perguntar um pouco dessa jornada desse investidor, porque eu lembro quando eu conheci a Avenue, não tinha renda fixa, por exemplo, que é uma classe de ativo queridíssima pelo brasileiro. O comportamento considerado mais padrão do cara que chega na Avenue, ele olha para que classes de ativos, como é que funciona um pouco essa trajetória dele? Então, hoje a gente tem dois segmentos de clientes, e a HWL ainda marca muito por idade, olha que interessante. Os investidores mais jovens, esses sim têm muita aderência à renda variável e à crypto, faz parte da nossa oferta. Agora, a massa de investidores que a gente mais tem hoje em dia é que busca a preservação de capital. E a jornada dele ainda é cheia de ansiedades quando ele chega. Pela primeira vez, você vai mandar dinheiro para fora do país. Pela primeira vez, se expor a uma outra economia, onde tudo é muito desconhecido. O nosso papel aqui é uniformizar essa experiência. Então, o que a gente tenta deixar é tudo muito próximo do que ele conhece do Brasil. Mas as buscas, hoje em dia, são diretamente para renda fixa. E o que a gente acomoda, esse novo tipo de investidor, menos equities, menos ações e mais renda fixa, menos especulação, mais preservação de capital, esse investidor precisa de advice, esse investidor precisa de assessoria. Então, que a gente entra agora com os nossos serviços de assessoria humanas e digitais para acompanhar a jornada desse investidor, ajudar a fazer as melhores escolhas de alocação, dentro de carteiras bastante sofisticadas do ponto de vista de análise, mas para que a experiência lá na ponta fique muito, muito simples. Então, hoje, para você ter ideia, a Avenue oferece, além de ações e ETFs de renda fixa, fundos de renda fixa e bonds. Também faz parte da nossa oferta os CDs do Itaú.
né? Então que já ficam distribuídos de forma totalmente digital para todos os clientes. Perfeito. E o quanto essas discussões que a gente vê no campo político sobre tributação de investimentos internacionais impactam esse otimismo todo? Como é que vocês se posicionam diante dessas discussões? Eu vejo que essas discussões são discussões necessárias. Essa da MP ela ganha proporções mais públicas, mas várias outras discussões ao longo dos últimos anos vêm acontecendo nos bastidores. Esse tipo de conversa que a sociedade precisa ter, inclusive sobre a tributação no exterior, é o que organiza tudo. Sem essas conversas, né, o sistema não consegue se organizar nem se expandir. São através dessas conversas que a gente tira as zonas cinzentas, aumenta o conhecimento popular, né, aumenta o conhecimento do ecossistema como um todo sobre como funciona o offshore, quais são as oportunidades, como o país pode expandir suas fronteiras, né, não só os clientes, né, mas também o ambiente regulatório, também o ambiente do jornalista ao contador do investidor. Então, essas conversas que incluem a SMP 171, que ainda deve ter bastante mudança, são fundamentalmente importantes, né? Sem elas a gente não consegue organizar as bases e fazer o ecossistema expandir para o exterior. Perfeito. Para a gente fechar, Roberto, eu peguei até uma frase tua que eu ouvi num podcast que me marcou, achei interessante. Você falou quando o disruptor opta por cometer o mesmo erro, é chegada a hora de algo novo acontecer, né? Aproveitando esse ambiente, a gente está num evento que discute inovação, tecnologia, e olhando para o teu business, a gente teve um painel sobre financials, banking, investimentos. Quais tendências devem afetar esses setores e como fazer para vocês continuar se mantendo como disruptor? Eu acho que a gente precisa aprender, né, a amadurecer sem envelhecer. Acho que é o segredo de continuar como uma empresa pujante, conseguindo inovar, oferecer serviços de qualidade para cada vez mais gente. Agora, cada vez mais gente, cada vez mais recurso, demanda cada vez mais responsabilidade. Então, o que a gente acredita firmemente que vai acontecer no futuro próximo é que cada brasileiro que tem uma conta de investimento no Brasil também terá uma conta de investimento offshore. Um para um. Uma visão que independe até da Evelyn. Isso é o futuro da indústria. Agora, como essa indústria deve se desenvolver? A gente acredita também que ao longo da próxima década, R$ 1 trilhão, mais ou menos 200 bilhões de dólares, tem a oportunidade ou deverão se mover para o exterior. Então, 200 bilhões de dólares ou R$ 1 trilhão é bastante dinheiro. Então, como é que a indústria passa a acomodar tamanha responsabilidade? A gente precisa enraizar muito mais, a gente precisa criar mais sistemas que passam também pelas discussões tributárias, mas passam também pelas discussões de segurança, como a infraestrutura deve avançar, como o regulatório deve avançar. Agora, isso abre, Marcelo, uma oportunidade de carreira tremenda para muita gente, não só para o investidor, abre oportunidade de carreira para o jornalista, abre oportunidade de carreira para o contador, que agora pode cobrir a parte internacional, para empresas de tecnologia, para fintechs, para o próprio sistema financeiro, né, mais estabelecido, como o próprio Itaú. Enfim, eu acho que a próxima década é sobre o internacional, é sobre a expansão da indústria financeira brasileira para o exterior e pela importação de todas as oportunidades que o mundo pode dar para a gente. Então, para mim, essa é a minha macro tendência aí para os próximos anos. Beleza. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui com o Roberto. Queria te agradecer de novo aí por esse papo.